Fala galera, tudo bem? Bom, seguindo minha promessa, os próximos vídeos, né? Os 4 que eu iria lançar ao longo de janeiro, falando sobre morte, falando sobre espiritualidade, e agora vamos falar sobre religião, e depois, para finalizar, sobre sexualidade, né? O tema que eu mais tenho afinidade, gosto bastante de falar é sobre religião, porque é minha área de pesquisa, a minha formação foi sempre pesquisando esse fenômeno religioso na mente das pessoas e também na mentalidade do policial, né? O que contribui a religião ou a espiritualidade, né? A gente vai aprender a diferenciar para o policial, né? E principalmente numa questão cultural, na questão do Brasil, né? Um Brasil que tem uma peculiaridade muito grande de ser uma região que nós já vimos nos outros vídeos, uma região onde há uma distorção de valores e tal, tudo mais. E aí, o policial, ele tem algumas rotas de fuga, né? E a religião é um meio saudável. Entre aspas, a gente vai aprender a diferenciar o que é religião. Bom, só uma observação, no vídeo anterior que eu fiz, eu confundi tudo, né? Eu falei sobre o Bauman, Zygmunt Bauman, é um livro que eu até recomendo vocês lerem. Infelizmente ele faleceu agora em janeiro de 2017, mas foi um grande pensador contemporâneo, e um garoto comentou no vídeo, e realmente ele está certo. Eu falei que ele é alemão, e na verdade ele é polonês, e falei que ele morreu na França, e morreu em Leeds, na Inglaterra, não tem nada a ver, tá bom? Mas aqui ele tem várias obras, e aqui segue uma das obras dele, né? Esse livro é bem curtinho, você pode perceber, não vai tomar o seu tempo de vida, pelo contrário, vai enriquecer você. Vida para consumo, ele fala da liquidez nos relacionamentos, que vai lhe ajudar no que isso aí? Vai lhe ajudar na entrevista, maturidade, liquidez nos relacionamentos. O edital pede relacionamento alto, perfil de relacionamento interpessoal adequado para cima. Então, isso aqui ajuda você a entender por que as pessoas vivem uma liquidez nos relacionamentos e o que é uma liquidez nos relacionamentos, essa fragilidade em lidar com as pessoas, em lidar com os próprios parentes, familiares, tá bom? Então é uma dica que eu dou para vocês aí, corrigindo o que eu falei no último vídeo, tá certo? Uma outra dica que eu tenho, esse livro é baratinho, eu comprei no sebo, Alexandre o Grande, né? Tem o filme dele, algumas distorções por ser meio hollywoodiano, tal, tudo mais, só que o livro é íntegro, o livro conta a história realmente. Então compra esse livro aqui, ó, Alexandre o Grande, tá bom? Biblioteca de História, é difícil achar, mas eu acho que tem um site que você encontra, que chama Estante Virtual. Você paga muito barato no livro e ele entrega para você pela internet, sem problema nenhum, sempre compro o livro lá e eu recomendo, tá certo? Então vamos sobre religião, né? O que é religião, Caio, né? Religião é uma palavra do latim, religare, né? A religação entre você e alguma coisa transcendente. As primeiras religiões eram animistas. O que eram religiões animistas? Religiões animistas eram religiões no qual o indivíduo ele tinha como deuses as questões da natureza. Porque você precisava caçar, você precisava entrar numa mata para caçar, você precisava entrar na floresta para conseguir seu alimento, e você desconhecia o que ia encontrar pela frente, né? E tendo em vista esse fato desconhecido, a natureza como desconhecida, os animais desconhecidos que colocavam em risco a sua vida e até o próprio sustento da sua tribo, dos caçadores-coletores, que foram os primeiros seres humanos, há uma ideia então de divinizar a natureza, né? Então as primeiras religiões elas eram animistas, divinizavam a natureza, os animais, o deus do trovão, o deus do sol, o deus dos animais, enfim. As primeiras religiões tinham como divindade seres naturais, né? Fenômenos naturais e animais, né? Só que com o passar do tempo, com o sedentarismo humano, o ser humano ele começa, isso é inclusive fator de história para a prova da PM, o ser humano ele começa a dominar a agricultura e cria ali o primeiro recinto, deixa de ser nômade, o caçador-coletor, e cria o primeiro recinto de fato ali, físico, onde ele pode morar, né? Através do domínio da agricultura e tudo mais. E a partir do momento que ele cria esse recinto, esse local, ele se estabiliza em algum lugar, deixa de ser nômade, ele então começa a
a mudar as suas crenças sobre o mundo, a mudar as suas necessidades de mundo, porque algumas necessidades que outrora ele desconhecia, que trazia medo e perigo para ele, agora ele não desconhece mais, não tem mais medo. E neste momento ele deixa de divinizar algumas religiões. Isso não é de forma geral, é uma evolução da religião que nós estamos falando aqui. Então ele começa a divinizar outros seres. E as religiões vão mudando conforme o passar histórico, conforme a evolução da humanidade, as religiões vão mudando, os mitos vão mudando. É evidente que eu estou falando aqui, pessoal, é um fator histórico-científico, que eu não estou dizendo se a sua religião é mentira ou não. Temos que saber separar o joio do trigo, tá certo? Eu tenho a minha religião, mas nesse momento nós vamos se valendo aqui de fator histórico, tá certo? Então, a partir desse momento, ele começa a mudar, algumas religiões começam a ser meio que se adaptando às necessidades atuais do ser humano, né? E outros mitos vão aparecendo. Esse é o processo de evolução, né? E agora as religiões, elas começam, quando as primeiras civilizações na Mesopotâmia, elas começam a ter outras necessidades, outros propósitos. Agora é um propósito mais estatal, um propósito mais de união, um propósito mais de controle social, para que se possa ter um sentido de vida por meio do Estado e por meio de algo transcendente que é a religião, né? Aí tem um filósofo chamado Habermas. Habermas falava o seguinte: a religião tem dois propósitos, um é no mundo da vida e o outro é no mundo sistêmico, né? O mundo da vida seria o mundo das necessidades de relações interpessoais, da possibilidade de transcendência, do amor, das virtudes de você poder valorizar o outro, de você poder amar o outro, de você poder perdoar o outro, de você ter essa relação humana com o outro. E o mundo sistêmico é justamente a religião, que ela também está nesse campo, que é o campo do controle social, o campo de você manipular as pessoas, de você ter um domínio daquelas pessoas por meio de ou seja, o mundo sistêmico ele é uma forma de controle, então, social, onde a religião se torna mais um instrumento institucional de controle e simplesmente, às vezes, até de afastamento entre as pessoas, porque cria a noção de certo e errado, convicção, a minha religião é a única, a sua está errada, tal e tudo mais, e faz, por exemplo, o que acontece com o Estado Islâmico, né? Veja, nós estamos falando aqui do muçulmano, né? O islamismo, ao meu ver, prega o amor, prega o respeito, a tolerância, não o que o Estado Islâmico faz. O Estado Islâmico é uma outra questão. São fundamentalistas, jihadistas, que pregam ódio através do extermínio justamente porque eles estão no campo do mundo sistêmico, o mundo da qual se aproxima apenas a ideia de certo e errado. A minha forma de ver o mundo é certa, a sua forma de ver o mundo não é certa, né? E aí, é isso que o psicólogo quer catalogar e perceber de você, essa maturidade de você saber que você tem a sua religião, você tem a sua espiritualidade, mas a partir do momento que você percebe que você não é único, que você vive um mundo de 7 bilhões de seres vivos, o qual outros têm direitos e têm outras crenças e convicções, e você pode conviver perfeitamente com isso. Essa neutralidade, respeito pelo próximo, né? Essa tolerância. E aí tem um jogo, né, que o professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, um filósofo conhecido no Brasil, ele conta, ele disse que perguntaram uma vez para ele: você pensa que está falando com quem? Né? E ele diz: nós vivemos em um mundo que tem aproximadamente 200 bilhões de galáxias catalogadas, descobertas até agora, no qual tem uma Via Láctea chamada Caminho de Leite, né? Via Láctea em grego, Caminho de Leite, que significa que tem aproximadamente 100 milhões de estrelas também descobertas até agora pelo telescópio Hubble, que vai sair de jogo logo mais, e vai entrar o James Kepler e vai descobrir muito mais, né? E aí, nesta Via Láctea, que tem 100 milhões de estrelas, tem uma estrelinha bem pequenininha, que gira em torno de outro planetinha bem pequenininho, chamado Sol, que chama o planeta Terra, esse planetinha muito pequeno, que tem 7 bilhões de seres vivos, o qual 7 bilhões de seres humanos, né? Mas existem 25 milhões até agora descobertos de espécies nesse planeta, do qual uma é o Homo sapiens, que é eu e você, que temos 107 bilhões, né, de seres vivos. E aí eu pergunto para você, a mesma pergunta que o professor Cortella faz: sabe o que é eu e você? O vice-treco do subtroço. Quando você vai no planetário aqui de São Paulo, lá tem uma frase assim que você entra bem no teto do planetário: a Terra é um planeta como se fosse um grão de areia em uma praia no qual não se sabe qual é o fim. Ou seja,
há uma infinitude, como é que eu posso, dentro dessa complexidade do universo, dessa complexidade existencial, achar que só eu estou certo, achar que só a minha religião é a correta, achar que só o meu ponto de vista é o certo? Essa tolerância causa maturidade nas pessoas, respeito, né? Harmonia nas convivências e, por si só, promove a sua espiritualidade. Veja, você pode ter qualquer uma religião, não há problema nenhum. O que você não pode é ser um fundamentalista, fanático, exterminador do outro. Porque é um mecanismo de defesa psicológica. Quanto mais eu extermino o outro, quanto mais eu piso no outro, quanto mais eu falo que o outro está errado, significa, na verdade, que eu tenho um mecanismo de defesa meu, que sabe que na minha crença é uma falência, uma mentira, um mito, e eu preciso estar pisando no outro constantemente para provar. Quanto mais eu piso no outro, quanto mais eu anulo o outro, mais eu consigo ratificar a minha existência. E quem tem uma espiritualidade, uma crença sadia, não precisa pisar no outro, porque você sabe no que você acredita, você é maduro o suficiente, independente das pessoas terem qualquer convicção ateia ou qualquer outra convicção religiosa, você sabe conviver normalmente com essas pessoas, tá bom? E aí eu vou contar um mito para vocês sobre o Narciso, porque mostra pessoas egoístas. Você entendeu o que é o egoísmo? Narciso é um mito da mitologia greco-romana, no qual conta a história de um rapaz que foi criado com um propósito simplesmente belo. Ele deveria ser a vida inteira amar-se, deveria a vida inteira sentir-se belo, perfeito. Ele tinha esse egocentrismo, isso dele, ele se admirava. E aí ele foi amaldiçoado pelos deuses. Assim que ele olhasse, visse algum dia, que se ele visse o próprio reflexo, se visse no espelho alguma vez, por exemplo, ele iria morrer. Então ele nunca poderia ver o próprio reflexo. De tão que belo que tanto que ele se auto-admirava, né? E aí diz a lenda, mitologia, claro, que ele estava andando no bosque quando uma outra ninfa, chamada Eco do Eco que a gente aprende aí, né? Essa ninfa era muito tagarela, e aí as deusas amaldiçoaram ela, e ela era muito bela também, diz a lenda. Diz que os deuses na mitologia grega amaldiçoaram ela, para que ela, toda vez que ela conversasse com alguém, ou ela ouvisse alguém, ela sempre repetiria a última frase do que ela ouvia. Foi a maldição que ela teve, né? E aí um dia coincidiu a Eco tá caminhando num determinado bosque, e o Narciso também, só que eles não se encontraram, né? Narciso percebeu que Eco estava seguindo ele, alguém estava seguindo ele, não sabia que era Eco, e pergunta: tem alguém aí? Aí a Eco responde, né? Alguém aí? Porque ela foi amaldiçoada, só poderia repetir o que ela ouvia, a frase final do que ela ouvia, né? E aí Eco responde: junte-se a mim, né? E aí o Narciso responde: junte-se a mim. E a Eco responde: junte-se a mim. E assim ficou. E ele repetiu algumas vezes e a Eco repetia, porque era a maldição dela. Só que ela, ressabiada, com medo, não foi ao encontro de Narciso. Narciso, muito angustiado, queria saber com quem ele estava falando, quem estava seguindo ele no bosque, vai caminhando e encontra um rio. No rio ele vê lá a imagem dele pela primeira vez e ele fica abismado, apavorado, encantado, né, atônito com a admiração que ele tinha por ele mesmo, e ele começa a desconfiar que a pessoa que ele falava no bosque era aquela que ele estava vendo, e se admira tanto por aquela imagem e cai no rio, e ali ele morre afogado. Outras contos da mesma história fala que não, ele não caiu no rio, ele só ficou ali atônito vendo a imagem dele, admirando eternamente, o qual ele foi pedrificado, né? Isso é um mito, não existiu, claro, né? Mas conta pra gente ter a ideia de egocentrismo, de achar que só eu sou o correto, só eu sou meu ponto de vista é o correto. Isso serve para casamento, por exemplo, né? As pessoas se matam no casamento, falam assim: é difícil conviver com a minha esposa, é difícil conviver com o meu esposo, mas e com você? É difícil viver? É fácil? Comigo, Caio Viana Martins, é muito difícil conviver comigo, é muito difícil, eu tenho essa consciência, né? Então nós temos que ter esse senso crítico para mim mesmo.
essa maturidade sua no psicológico. É importante, mostre isso para o psicólogo. E como que eu mostro isso para o psicólogo? Através das palavras, falando. Você tem que falar, não tem como, né? Então, fale para o psicólogo, mostre que você tem esta maturidade lá. Né? E reflita sobre isso para você criar mesmo essa maturidade, né? De que você não é certo, você não é único no mundo e o seu ponto de vista não é exclusivo. A verdade não pertence a você. Se a verdade pertencesse a você, você seria um Deus. A verdade não pertence a você. A verdade, ela é universal. Tá certo? Você pode ter a sua crença pessoal, você pode ter e deve ter os seus pontos de vista, mas não torne-se um ditador da verdade. Né? Não torne-se um proselitista, por exemplo. E aí, o cristão, a gente vive num país essencialmente religioso, cristão, por exemplo, e aí as perguntas que o pessoal me fazem, mas eu vou falar que eu sou cristão, e o psicólogo vai me perguntar lá, Caio, eu posso matar alguém? Você mataria alguém? Né? Você mataria alguém? Veja, eu sempre comento nos outros vídeos, né? O perfil que a polícia quer é um perfil comunitário, um perfil de uma pessoa humana, um perfil de uma pessoa que trata os outros por respeito, que trata os outros por amor, por amor mesmo, que fazer você ajudar uma pessoa que você nunca viu na rua, salvar vidas é por amor, não tem outra explicação, né? Então, a polícia quer essa pessoa, um perfil comunitário, um perfil humano, um perfil onde o policial sorri para a população, onde o policial é educado com a população. É isso que a polícia quer, né? Mas há momentos que você pode se deparar com a necessidade de poder ceifar a vida de uma pessoa, né? E que se você tiver que fazer isso, que faça dentro sempre da legalidade. Porque a partir do momento que o policial ele atua fora da legalidade, ele é um criminoso. E há uma linha muito tênue entre a legalidade e a criminalidade, né? Então o policial ele tem que estritamente andar dentro da legalidade. Ah, mas as leis não funcionam, Caio, mas as leis são uma porcaria no nosso país. Eu sei disso, não sou trouxa. Só que nós brasileiros queremos mudar as leis, então vamos mudar o Código Penal, vamos fazer uma reforma na Constituição, tirando as cláusulas pétreas que não podem ser mudadas, mas algumas coisas nós temos que mudar nesse país, porque as leis são uma porcaria, né? Essa dúvida, todo mundo sabe disso. Mas ser policial é essencialmente cumprir a lei. Você não é um Robocop. Robocop, no filme, ele prende, julga e executa. Na hora ali da prisão, ele prende marginal, julga e executa. Não, no Brasil nós não vivemos assim. No Brasil o policial ele detém o indivíduo criminoso, leva para o judiciário julga. Ah, mas Caio, mas o judiciário vai liberar o bandido, porque é impunidade. O que ele pode fazer? Vamos então fazer uma reforma no país, mudar as leis através da educação, mudar o país, né? Mas se o policial quer ter o emprego dele, trabalhar certinho, ele tem que trabalhar dentro da legalidade. Não tem outro caminho, né? Se você não trabalha dentro da legalidade, você está indo para o caminho do crime, da marginalidade. Então é uma linha muito tênue que diferencia você de um policial, que diferencia você para um bandido. Você tem que andar em cima dessa linha. É uma linha reta, a linha das leis. Quando eu sei que eu tenho que ter bom senso lá nas respostas do psicólogo, quando eu estou dentro da legalidade, quando eu sou uma pessoa que tem que seguir o bom senso. Então, a legítima defesa é uma forma de resposta, talvez? Amadureça as suas ideias aí. O intuito do canal não é dar respostas, é fazer você amadurecer para que você possa ir bem na entrevista. Né? Então, a legítima defesa me parece ser uma resposta plausível. Reflita, né? Porque você não vai chegar lá e dizer para o psicólogo, eu mataria sim, quem que eu tenho que matar, doutor? Né? Ah, eu nunca mataria. Poxa, mas você pode se deparar com isso, você vai morrer então, ou vai deixar inocentes morrer? Então, a legítima defesa acontece sempre em causa própria, isso aqui eu estou falando do Código Penal, e sempre acontece e pode acontecer também em causa de outra pessoa. Né? Você pode praticar a legítima defesa por você e praticar a legítima defesa para defender uma outra vida inocente. Né? Então reflita sobre isso, tá certo? E o problema nunca é, resumindo o que eu falei aqui, nunca é a religião. A religião de uma forma bem seca, não tem vida própria. Para quem acredita, claro que tem, todas as religiões têm, mas nós vamos ver aqui de uma forma imparcial. O problema é do ser humano.
Porque, por exemplo, o mesmo texto bíblico a qual as pessoas pregam amor, outros vai lá, interpretam de outra forma e pregam ódio, pregam o extermínio dos outros, como está acontecendo com o Estado Islâmico. Outros pregam manipulação, tomam o dinheiro das pessoas aqui no Brasil, né? Então, o mesmo texto bíblico, o problema não é no texto bíblico, o problema não é na Bíblia, o problema não é nas religiões, o problema é com o ser humano. O ser humano ele é mau, o ser humano ele manipula, o ser humano é egoísta, o ser humano ele controla. O problema está no ser humano, né? As religiões têm papéis lindos, né? De mostrar a vida de uma forma mitológica, de mostrar a vida de uma forma mais humana, e o ser humano vai lá e deturba tudo, o ser humano vai lá e caga tudo, né? O ser humano que faz a merda. O ser humano é um problema, né? Então, não seja um fanático, não seja um xarope. Seja uma pessoa saudável psicologicamente. Tenha sua religião, tenha sua espiritualidade, é importantíssimo, pode falar isso para o psicólogo, mas não seja um fundamentalista, tá certo? E aí eu vou terminar com uma historinha para vocês, mais de motivação, para incentivar vocês estudando aí, manter o foco para o dia 5, né? Que é mais ou menos assim. Existem 3 tipos de candidatos. O candidato ovo de comer. O candidato cenoura de comer. E o candidato café de tomar, né? O candidato ovo é mais ou menos assim. Vem a pressão do dia a dia, ele fala assim, não, o meu foco é passar no concurso, o meu foco é ser, por exemplo, policial, o meu foco é dia 5 de janeiro de 2017 ser aprovado no concurso da Polícia Militar, né? Ele estabelece como foco, como todos os outros, o cenoura e o café, né? Só que, imagina um ovo, você coloca ele dentro de um pote de água para ferver, ovo cozido, né? Vamos colocar um ovo cozido, você coloca ele num pote, está fervendo, e ele me parece resistente no começo, ele tá lá, a água começa a borbulhar, passa 10 minutos e a água começa a borbulhar, e você olha pro ovo, o ovo me parece que está resistindo àquela temperatura, aquela pressão, toda aquela quentura dentro do pote. Só que quando você menos espera, o ovo explode, arria, desiste. Candidato é a mesma coisa, tem candidatos assim, ovo. O cara fala, não vou estudar, aí vem as dificuldades da vida, aí vem a mulher que enche o saco dele, aí vem o esposo que fala que ela não vai conseguir, o esposo fala pra mulher assim, você não vai conseguir, você não vai ser policial, você nunca passou em nada, blá, 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 blá. Fala um monte de merda na sua cabeça. Aí vem a esposa que fala pro cara, para, você tem que parar de estudar, tem que ser uma coisa mais palpável, não sei o que lá, policial não ganha nada, blá, 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 começa a falar um monte de merda pra você. Vem a vida, você mandando embora, não sei o que lá, vem as dificuldades que é normais da vida, e o cara me parece firme lá, ele tá estudando, só que daqui a pouco ele... É o ovo, ele explode, ele arria, né? Não seja um candidato ovo, mano. E aí vem o candidato cenoura. Você coloca ele na água quente e ele tá lá. Parece firme, ele parece convicto, ele parece que está resistindo à pressão, parece que está resistindo à temperatura. Daqui a pouco ele dá uma emulecida, daqui a pouco ele dá uma esmolejada e vai começar a ficar molinho. Daqui a pouco você vai ver, desmanchou dentro da bacia. Desmanchou, perdeu o propósito, perdeu o sentido, ele não quer mais passar no concurso, ele não sabe mais o que quer para a vida dele, desistiu de ser policial, desistiu, não tem mais foco. E vira um frustrado na vida. Se frustra por não ter conseguido a meta, né? E aí você tem um candidato café, por exemplo. O candidato café, você coloca ele dentro da água quente. Passa 10 minutos, está lá, fervendo a água. Você olha para o café, está normal. Passa 20 minutos, está lá, fervendo a água. Passa 30 minutos, o que acontece? Ele começa a exalar cheiro. E é um cheiro bom. A pressão vem. As dificuldades da vida vêm. Os problemas estão vindo. Mandado embora. Para estudar está difícil, achar um tempinho para estudar. Família não acredita em mim. Meus amigos me desmotivam. E não sei o que lá. Não tem dinheiro para estudar, não tem dinheiro para fazer curso, não tem dinheiro para comprar apostila. Mas quanto mais dificuldade vem, mais ele exala coisas boas. Eu vou passar, eu tenho um propósito, eu confio no meu potencial, eu sei que eu nasci para isso, eu sei que eu quero isso, é isso que eu quero para minha vida. E quanto mais as dificuldades vêm, mais ele emite coisas boas, mais ele cheira bem. É o café, quanto mais água, a temperatura, quanto mais na água ela for quente, mais cheiro bom o café vai exalar. E o candidato café é a mesma coisa, é uma analogia tosca para você entender. Seja o candidato café, meu. Para de ficar resmungando, estourando igual ovo, esmolecendo igual cenoura.
remita coisas boas na sua vida. Veio dificuldade? Eu vou passar. Ah, eu fui mandado embora porque eu tenho um propósito. Meu emprego não é esse aqui, meu emprego é esse concurso que eu vou fazer. Ah, minha esposa não acredita em mim. Eu vou provar que eu sou capaz. Ah, mas meus amigos falaram que eu não vou conseguir passar porque eu já fiz 25 vezes a prova e nessa vez eu vou passar. Eu vou provar para eles que eu tenho determinação, coragem e atitude e foco na vida. Então seja um candidato de coragem, de foco, café. Tá bom? Então, terminamos aqui este vídeo, vai vir um próximo que é a sexualidade, que Deus abençoe vocês. Desejo sucesso, motivação e conquista, indique o nosso canal para outros, porque nos ajuda a manter o nosso trabalho, e quando você passar na prova escrita, venha se preparar para o psicológico com a gente do Passe Bem Concurso, tá bom? Preparamos para o exame psicológico, né? E desejo a vocês sucesso, motivação e conquista na vida. Até o próximo vídeo, galera. Até mais!